Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de um filme de ficção científica, barra ação, barra alienígena, barra robô gigante, robô que não é tão gigante. É um filme chamado No Limite do Amanhã. Pô, eu adoro esse filme, eu vi no lançamento, curti pra caramba. É um filme que é muito legal para quem curte ação, quem curte o gênero ficção científica, tem looping temporal. Então assim, é um negócio complexo, mas que não é tão difícil de entender. E a ação é maravilhosa. Então, vamos falar um pouco desse filme, tá? Passar aqui minha análise geral dele, beleza? Primeiro, o filme foi lançado em 2014, ele tem o Tom Cruise e Emily Blunt como as principais protagonistas. Primeiro de Tom Cruise, praticamente o filme é só o Tom Cruise, tá? A Emily Blunt é uma, literalmente, coadjuvante, ela tá ali para ajudar no enredo, na história, para desenvolver, mas o Tom Cruise é o principal. Do que se trata o filme? Eu vou dar um pouco de spoiler aqui, tá? Então, se você não viu o filme ainda, assista primeiro, depois vem aqui acompanhar o vídeo do que eu falei, beleza? Vamos lá, o filme é o seguinte, houve uma invasão alienígena na Terra, né? E uns bichos lá que eu não sei os nomes agora, é muito estranho, uns bichos de água lá, doidão, que tem uns tentáculos, uns bichos meio alienígena, meio monstro, meio animalesco, sabe? Eles vêm pra Terra, começa a porradaiar, a briga toda e eles estão ganhando, né? Estão ganhando. Num determinado momento da guerra, durante a guerra, os humanos começam a vencer. Eles têm a sua primeira, eles só tinham derrotas, né? Nas batalhas só tinham derrotas. Aí, em um certo momento, tem uma vitória, os humanos ganham uma batalha. Depois disso, eles ganham algumas outras e, começa a ter um pouco de esperança. E no decorrer dela, você vai seguindo, né? Depois de um tempo, depois que eles começaram a ganhar, começou a perder de novo. Então, assim, o filme pega no tempo o quê? Qual que é a pegada dele? Tá tendo essa guerra de humano contra esses alienígenas, a invasão. Os humanos criaram uns exoesqueletos, né, umas armaduras assim que deixam você maiorzão. Como que eu posso dizer que parece? O que ele lembra? Ele lembra o filme do G.I. Joe, aquelas armaduras que potencializam, sabe? Você fica com os bração, tipo assim, não é uma armadura para o corpo inteiro, é como se fosse um robô que você entra, aquele do Matrix. Lembrei, era isso que eu tava falando, do Matrix. Que é aquele cara que fica dentro do robô, que tem aquelas armas nos bração, sabe assim, que fica controlando. É tipo isso, eles têm esses exoesqueletos, né? Pra poder lutar contra esses alienígenas, porque armas convencionais não estavam dando certo. Aí o que acontece, né? Pro enredo funcionar, tá tendo essa guerra de fundo. O filme começa com o Tom Cruise, né? Ele é um militar, só que ele é um militar propaganda, ele faz propaganda militar. Então ele é o cara que vai fazer entrevistas, que fala de incentivar, ele é o cara que incentiva as pessoas, né, tenta influenciá-las a entrar pro exército para poder lutar. Então é aquele cara midiático, é o cara que faz a parte propaganda mesmo, né, militarizando, assim, militarmente falando do exército para convocar as pessoas, né, se alistarem. E ele fala que a guerra está acontecendo, é a humanidade contra os aliens, não é um país contra o outro, aquele papudinho todo de exército, né. Aí, um determinado dia, depois que ele faz uma entrevista lá no canal, ele vai até a base militar, porque o general chamou lá, né? E ele é convocado pra guerra, só que ele nunca lutou uma guerra, ele não sabe lutar, ele só é propaganda, ele nunca pegou uma arma, sabe? Aí que o filme é engraçado, né? Porque o filme ele tem uma ação muito boa. Aí o que acontece? Ele tem toda uma ceninha lá de ele entrando no exército ali, tentando sendo escorrachado, porque ele é um cara muito mauricinho, sabe? Ele não sabe se virar contra. E o pessoal ali é tudo brutão, que luta, aquele papo todo que a gente já conhece. E ele vai pra guerra. Durante essa guerra, acontecem várias coisas muito aleatórias. Ele é um cara que não sabe se virar, não sabe o que está fazendo ali. Então, assim, esse começo, ele é muito cru. Ele não tem muita... Não sabe nada. Não sabe nada, ele não sabe nada sobre guerra, sobre exercício, sobre qualquer coisa sobre a guerra ali, né? Sobre a artilharia, nada. Então, ele só se ferra ali, as coisas vão acontecendo. Eis que surge o plot twist da história, que é onde começa a ficar muito interessante para mim, pelo menos, né? Eu falei que tem looping temporal, né? Como é uma guerra de alienígena contra humano, tem essas exoesqueletos, é sci-fi, aquele negócio futurista. Mas aí que tá, nesse exército dos alienígenas, né? No exército deles mesmo lá, dos monstros, tem um que se destaca, né? Normalmente eles são meio que pretos com alguma coisa laranja, mas tem um que é azul, ele é preto com uma luz azul. E o que acontece? Esse bicho, exatamente, ele tem um dom, ele tem uma habilidade que ele reseta o dia, que é o looping temporal. Então, o que os aliens estavam fazendo? Eles iam pra Terra, eles faziam alguma batalha, e esse cara, esse bicho, né, participava, esse azulzinho, ele participava da batalha, aí quando ele morria, ele resetava o dia pra ele. Então ele vinha com as memórias daquela batalha. Então, com as memórias daquela batalha, ele sabia o que ia acontecer, e ele evitava aquilo, fazia os aliens ganharem. Então os aliens estavam ganhando sempre. Ele lutava, perdia.
quando resetava os dias assim, ó, se a gente fizer dessa forma, vai dar certo. Então é por isso que eles estavam ganhando. Posteriormente, quando os humanos começaram a ganhar, o que aconteceu? Quando você mata esse alien azul, ele reseta. Porém, se você ferir ele e o sangue dele banhar você, tipo, entrar no seu, da pessoa, né, entrar no sistema circulatório, a pessoa tipo, engolir o sangue, aí entrar no corpo da pessoa, essa habilidade transfere. Então essa pessoa, ela fica com essa habilidade. Então tem uma moça, que é a Emily Blunt, né, no caso, ela é uma soldada super condecorada, né, porque ela levou a vitória lá na primeira vez, que é a vitória do humano. Que ela teve isso, aconteceu com ela. Esse bicho morreu perto dela, ficou ferido perto dela, ela pegou o sangue e essa habilidade foi pra ela, então ela começava a resetar os dias. Então, com o dia resetando, ela começou a ganhar, começou a bolar estratégia e vencer. Até num certo momento que isso acabou, voltou pros aliens. Depois é explicado o porquê, né? É a mesma situação. Quase a mesma situação, né? Para o humano perder essa habilidade, ele tem que se ferir, perder muito sangue e fazer uma transfusão, né? Quando a pessoa tira o sangue lá que estava infectado e coloca o novo, que é a transfusão, ele perde a habilidade, então a habilidade volta para o alienígena. Foi o que aconteceu com ela. Ela se feriu numa batalha, em vez de morrer, fizeram a transfusão, né? Porque ninguém acreditava nela, fizeram a transfusão, então ela perdeu a habilidade, voltou para os alienígenas, e eles começaram a ganhar de novo. Aí acontece isso com o Tom Cruise, nessa parte, né? Nesse filme, no comecinho. Ele é banhado por esse sangue desse bicho azul, ele reseta. Aí morre, reseta, é o looping, né? Até que chega um momento que ele conversa com essa moça, que é a Emily Blunt, lá no filme, ele conversa com ela, explica a situação e ela fala, não, beleza, isso aconteceu comigo, eu sei que tá acontecendo com você. Então as pessoas que não entendem acham que a gente é louco, então melhor não comentar, vamos tentar resolver. Aí eles começam a planejar todo o filme, que é descobrir quem é ela tem uma ideia de que seja é uma mente colmeia, esses alienígenas, então é um ser que controla todos os outros, sabe? Então ela teve visões assim, que mostravam esse ser, que esse ser estava querendo pegar de volta o poder. Então ele começou a influenciar ela para armadilhas, esse tipo de coisa, né? Então ela falou, ó, esse cara aqui, a gente tem que achar ele, né? Então eles planejam todo um processo de como localizar esse cara, né? Esse ser aí que está controlando todo mundo, ao mesmo tempo em que ela está treinando ele. Tipo, ele não tinha nada de exército, lembra? Então ela começa a treinar ele e fala, ó, você vai treinar comigo toda vez para você poder aprender. E cara, o looping assim passa muito tempo, tá? Passa muitas vezes, ele morre, reseta, muitas vezes. Chega uma hora mais pra frente do filme que esse cara, o Tom Cruise, ele tá tão foda assim, tipo, treinado, que ele faz uns movimentos muito loucos. Tem uma cena a primeira cena que você vê ele na guerra, que é todo bagunçado, que faz um monte de cagada, que erra tudo, tem uma mais pra frente que é ele já treinado. Meu, é espetacular o processo, sabe? Você vê como a pessoa treinada é de um uso diferente. O que ele faz com o armamento ali que ele tem, né, uma armadura, é um bagulho muito louco, tipo assim, cara, que ação muito bem filmada, muito top. Aí tem todo esse processo do filme de eles acharem lá como encontrar esse ser, depois como invadir pra matar esse ser. Cara, é muito foda, não vou dar spoiler no final, mas o filme é muito legal, tá? Então tem toda uma ação muito boa, essa parte é interessante, não é difícil de entender, tá? Esse looping temporal. É porque eles explicam bem assim, ó, o sangue dele faz você resetar, então toda vez que você morre, você acorda num dia. Acabou. Simples assim. E o filme vai pondo isso aqui, tá? Aí chega muitas partes mais pra frente, quando ele resetou já muitas vezes, que começa a bater depressão, começa a bater tristeza. Entra uma coisa que eu já falei em alguns filmes de romance que eu passei aqui, que eu acredito que o amor é construído com o tempo, né? Com a convivência. E ele começa a gostar dela porque convive com ela tanto, né? Assim, ela nem tanto dele porque ela reseta, ela não sabe quem é ele até ele se apresentar. Então todo dia ele tem que se apresentar, mostrar quem é. Mas pra ele não, pra ele então vai sendo dia a dia construindo, sabe? Muito foda. Só que essa não é a tônica do filme, né? Não é essa a parte principal. Só que isso é interessante pra carga emocional do cara, pra carga emocional do protagonista. Então tem uma parte que isso pesa, né, pra ele. Toda essa... ver ela morrer sempre, sabe? Tipo, é muito chato, ele começa a ficar muito depressivo. Isso é uma coisa que, pô, é humano, ele sente, é muito legal. Só que o foco do filme é a ação, tá? O foco do filme é a ação, é eles buscando o plano para poder encontrar esse ser alienígena que controla, né, a mente por trás, depois como ir até lá. E as cenas deles lutando são muito bem feitas, muito bem feitas. Puta, esse filme é incrível. Ele tem nem 2 horas, é 1h50 e pouco de filme, mas ele é muito dinâmico, muito ligado ao 220, sabe? É direto. Ele começa ali, o comecinho dele é o quê? É aquela conversinha, ó, tá acontecendo isso, explicando aquilo, você fez essa, começa a porradaria. Aí já começa, não para mais. É um filme extremamente direto, dinâmico, muito, muito bom. Eu adoro esse filme, é muito legal. Você que curte filme de ação, você que curte filme de tiro, tem bastante. Tem a parte mecânica que é sci-fi, aquelas coisas dos robôs, né, que eles controlam as máquinas. Putz, é um filme perfeito, cara, é um filme completo, top demais, top demais. Então,
Dê uma oportunidade, se você nunca assistiu No Limite do Amanhã, assista. É incrível, ele envelheceu como vinho pra mim até hoje, até 2014, já faz mais de 10 anos, o filme ainda é muito bom, na parte gráfica dele é muito bom, tanto que já não tem que falar muita coisa, né? Os gráficos são muito bons hoje em dia. Um ou outro que a gente pega assim, uma coisa mais mal feita, mas no geral, eles estão tops, então não tem muito o que reclamar, só puxar a sardinha, tá? Então, gente, No Limite do Amanhã, procurem assistir, se você tiver a oportunidade, veja, é muito legal. Você sabe que tem opções, né? Ah, eu não sei o que eu vou ver. Esse filme é uma ótima opção, tá? Você vai gostar muito dele, eu tenho certeza. Uma super recomendação minha, beleza? Com isso eu vou ficando aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Assistam o filme, comentem aqui se vocês gostaram ou não dele. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Um abraço, um beijo a todos. Valeu, tchau, tchau!